Olá, turma do sexto ano. Vamos à nossa aula de história dessa semana e iniciaremos com a correção das páginas 310 e 311. Vamos lá. Ao tornar-se imperador, Otávio passou a governar Roma sozinho? Explique. Não. Na Roma antiga, o título de imperador determinava que Otávio deteria o poder, mas não significava que ele governaria sozinho. Tanto que as instituições do Senado e da magistratura foram mantidas durante o Império. Então, ele não passou a governar. Não, ele não governou sozinho e ele dividia parte do poder com essas instituições, o Senado e a magistratura. Cite pelo menos duas atitudes tomadas por Otávio para amenizar os problemas e as tensões sociais em seu governo. Muito bem, nós podemos citar a Pax Romana e a política do pão e circo, por serem as mais marcantes. Mas também tem o projeto de manutenção de expansão, construção de obras públicas, estímulo ao comércio, patrocínio a artistas e o intercâmbio entre diferentes regiões do Império. A Pax Romana e a política de pão e circo são as que mais são fáceis de lembrar, que foi um período de paz para os romanos, não para os outros povos. E pão e circo, que era o quê? Que ele colocava o trigo bem barato para que os mais pobres pudessem comprar e tinha espetáculos de luta de gladiadores de graça, que entretinha o público. E por causa disso, o público acabava não prestando atenção nos problemas que tinha. E com isso eles não, digamos assim, se revoltavam. Com base na imagem a seguir, responda as questões. Mostra um mosaico do século III que representa uma mulher carregando uvas. A que grupo social pertence a mulher representada na imagem? Grupo social dos plebeus. Afinal, uma mulher da patrícia, dos patrícios, não trabalharia dessa forma. Que elementos da imagem lhe possibilita responder a pergunta? Muito bem, ver. Ela está trabalhando, está sozinha. Provavelmente ela vende essas uvas. Se fosse uma mulher da elite, ela estaria no mínimo com algumas escravas do lado. Então, tem vários motivos. Está trabalhando sozinha. E outra coisa, parece que andando na rua. Lembre-se, mulheres patrícias não podiam andar sozinha. E muito menos sair na rua sem a permissão do marido. Converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seus significados. Assembleia do Povo, Imperador, República, Pão e Circo, Monarquia e Península Itálica. Muito bem, vamos completar. Entre os povos que viviam na Península Itálica, no século X a.C., estavam latinos, sabinos, samnitas, etruscos, cartagineses e gregos. Durante o período da monarquia, as principais instituições políticas de Roma eram o Senado e a Assembleia Curiata. A palavra república é uma expressão de origem latina, que significa coisa pública, ou seja, refere-se a algo que é do povo. Na República Romana, as principais instituições eram o Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. O título de imperador indicava que ele era o detentor de todos os poderes civis e militares e podia exigir obediência dos cidadãos. A política do pão e circo consistia em oferecer alimentos e diversão aos plebeus para evitar que eles se rebelassem contra o governo. Muito bem. Com isso terminou a nossa parte de correção. Porém, semana que vem já é semana com provas. Então vamos fazer uma pequena revisão dos capítulos que irão na prova, que são os capítulos, vamos ver aqui, são os capítulos grego, da civilização grega, capítulo 8 e capítulo 9.
Muito bem. Vamos começar do capítulo 8, que é a Grécia Antiga. Vamos relembrar algumas coisinhas, como a formação da civilização grega. Muito bem. Lembrando que os gregos ocuparam essa região, né? Toda essa área vermelha aí foi ocupada por gregos. Ou seja, a gente pode dividir a Grécia em continental e insular, pois ela dominou várias ilhas aqui por essa região. E começou em 5000 a.C. Muito bem. Outra coisa que a gente viu foi a ilha de Creta, não foi? Que por volta de 6.000 a.C. vivia uma civilização chamada Minoica, que a principal cidade era Knossos, e eles construíram um grande palácio. Esse palácio de Knossos era um santuário com oficinas, armazéns, áreas para a prática de esportes, entre outras coisas. E era uma civilização bastante avançada. Com o tempo, eles começaram a fazer contato com os povos indo-europeus, como os jônios, os eólios e os aqueus. Entre eles, os aqueus fundaram algumas cidades como Argos, Tirinto e Micenas. Os micênicos, começaram a entrar em contato com os cretenses, surgindo a civilização creto-micênica, que foi o quê? Eles começaram a realizar comércio, começaram a fazer intercâmbio cultural. Com isso, ocorreu também digamos assim, uma invasão do povo cretense em cima do povo minoico. Aliás, povo micênico em cima do povo minoico ou cretense. Que dessa confusão, a união desses povos gerou a civilização creto-micênica. Muito bem. Com isso, começaram a se surgir essa nova civilização, que foi chamado de gregos. Só que, como é uma região que ou é ilha ou é montanha e tem poucos vales, as cidades ficavam muito isoladas umas das outras. Com isso, cada cidade começou a se desenvolver de forma independente, ou seja, era como se cada cidade fosse um pequeno país. É por isso que elas são chamadas de cidades-estados ou polis. Eram como países independentes que possuíam o próprio tipo de governo. Entre os exemplos que a gente pode dar: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Megara, Mileto, Éfeso e Delfos. Muito bem. Com isso, essas civilizações, como elas eram muito isoladas entre si, elas mantinham a mesma cultura, tinham a mesma religião e tudo mais, mas fora isso, elas eram muito individuais, ou seja, cada uma se desenvolveu de uma forma diferente. Isso acabou fazendo com que tivessem diferentes formas de governo dessas cidades, como por exemplo a monarquia, a oligarquia, a tirania, a democracia. Entre as cidades principais nós estudamos duas, que foi Esparta e Atenas. Esparta era uma cidade voltada para o militarismo, onde o governo tem base em militares, e era uma diarquia, que quer dizer que existiam 2 reis. Viu? Aqui, Esparta não diferia muito das demais cidades gregas, sendo governada por 2 reis, ou seja, uma diarquia que exercia o poder em tempo de guerra, assistidos pelo Conselho de Anciãos. Muito bem. Os espartanos, eles viviam de guerras, viviam em combates. Como era uma organização muito militar, eles tinham um grande apreço por batalhas. E eles invadiram outras cidades e conquistaram. Aí, nessa história de conquista, de tomar a cidade, ocorreu a divisão social deles, onde os espartanos, que eram da nobreza, que eram os guerreiros e tudo mais, eram chamados de esparciatas.
Aqueles que foram atacados, que foram invadidos, e viraram escravos, foram aprisionados, eram os ilotas. Era a casta mais baixa de todas. Entre os esparciatas e os ilotas tinham os periecos, que eram o quê? Eram cidades que se deixaram dominar pelos esparciatas, né, pelos espartanos, e por causa disso gozavam de um pouquinho mais de liberdade. Então, ficava assim, no topo os esparciatas, depois vinham os periecos e por último os ilotas. Era assim que estava dividida a sociedade na cidade de Esparta. Nós vimos também que, como era uma cidade militar, eles eram soldados e eram temidos em todo o mundo grego. Digamos que um soldado espartano equivaleria a 3 soldados de qualquer outra cidade grega da época. Porque eles tinham um treinamento rigoroso desde pequeno. Não só os homens, as mulheres também treinavam, principalmente no uso do arco, praticavam exercício. A educação espartana era toda voltada para a guerra. Lembrando, as crianças, a partir dos 7 anos até os 60 anos de idade, eles eram obrigados a prestar serviços militares. Ou seja, com 7 anos, a criança era tirada da sua família, o menino no caso, e ia treinar. Aprendiam a lutar, aprendiam a dançar também, para ter maior agilidade, entre outras coisas. Iam até os 60 anos nisso. Lembrando que, como os espartanos queriam guerreiros bons, qualquer criança que nascesse muito fraca ou com uma deficiência, ela era sacrificada, ela era abandonada e tudo mais. Não era permitido ter crianças com algum tipo de deficiência nessa época, para os espartanos, lembre-se bem. Por quê? Porque eles queriam soldados perfeitos e queriam homens saudáveis. É tanto que as mulheres também praticavam exercício que era para gerar filhos saudáveis. Diferente de Esparta, temos Atenas. Em Atenas, né, era uma cidade mais voltada para a cultura, para o pensamento. Era uma cidade mais voltada para a filosofia, entre outras coisas. E lá, né, o governo era dividido. Antigamente, antes de virar uma democracia, eram os eupátridas, os comerciantes, os artesãos e os escravos. No começo, Atenas, como outras cidades, elas tinham quem mandava era a aristocracia. Eles tinham dinheiro e tinham o poder. Com o tempo foram ocorrendo revoltas populares, como a Revolução Hoplítica, outras revoltas populares, o período da tirania, que foi o quê? Que pessoas apoiadas pelos plebeus, eles tomaram o poder à força e fizeram várias mudanças. Seja os tiranos, que era aquele que toma o poder à força, fizeram melhorias, como por exemplo, o Pisistrato incentivou a produção cultural, apoiando artistas intelectuais, edificou bibliotecas, entre outras coisas. Com o tempo, foi mudando e o outro cara que assumiu o poder, que era um aristocrata, o Clístenes, ele implantou a democracia. Que era o quê? Forma de governo em que todos os cidadãos debatiam e decidiam os assuntos. Porém, a democracia ateniense era diferente da democracia atual. Por quê? Só quem podia votar e se candidatar eram homens atenienses com mais de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Se não seguisse esses requisitos, não era um cidadão e por isso não podia participar das coisas. Ou seja, mulheres, estrangeiros, escravos não podiam participar das decisões políticas. Ok? Continuando. No caso, as mulheres da antiguidade de Atenas era bem dividida, né? Tinha as mulheres
da elite, que ficavam em casa, trabalho doméstico, aprendiam só um pouquinho, iam casar com quem os pais escolhessem. Uma vez casada, ela pertencia ao marido. E, no caso das mulheres mais pobres, elas podiam sair para trabalhar, escolher o marido, ou seja, as das classes mais baixas tinham mais liberdade do que as mulheres da elite, igual acontecia em Roma. Com a diferença que em Roma, as mulheres, mesmo as ricas, eram as que detinham o dinheiro e a fortuna delas pertencia a elas, elas podiam se divorciar. As gregas não podiam. A gente viu na democracia. Sabemos a diferença que a nossa democracia é representativa. Que quer dizer o quê? Que nós escolhemos pessoas que vão votar as leis e defender aquilo que nós acreditamos. É uma democracia representativa. Na época da Grécia, era uma democracia direta, onde cada pessoa ia lá e tomava e expressava sua opinião, decidia as coisas, era o próprio cidadão. Como hoje, com mais de 200 milhões de habitantes que tem no Brasil, não dá para fazer uma democracia direta. Então temos a representativa, onde nós escolhemos nossos representantes através do voto, e esses representantes vão fazer as leis e pesquisar. Infelizmente, o brasileiro não sabe escolher seus representantes. Muito bem. Com isso terminamos a nossa parte de Grécia e vamos para Roma Antiga. Vimos que Roma, iniciou na Península Itálica, essa região que parece uma bota, bem aqui, e foi fundada a partir dos povos que viviam nessa região, em as margens do rio Tibre, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. Tem a versão mitológica, onde ela foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, onde um infelizmente matou o outro e acabou dando nome a essa cidade. O período monárquico, Roma teve 7 reis, sendo 4 primeiro latino, mas depois os sabinos tomaram de conta. Aliás, os etruscos tomaram de conta e no final, o último rei etrusco, ele foi expulso e iniciou uma nova organização social. Essa organização social era dividida em patrícios, que eram os considerados descendentes dos fundadores de Roma e por isso eram os que tinham todo o poder. Clientes, que eram plebeus que puxavam o saco dos patrícios. Os plebeus, que eram homens livres. E os escravos, que podiam ser prisioneiro de guerra ou escravidão por dívida. Depois daqueles problemas com os reis, ocorreu o período republicano. Para facilitar o trabalho no período republicano, foram criadas diferentes instituições, como o Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura. Como Roma queria ficar cada vez maior e mais poderosa, ela iniciou a sua política expansionista, que foi o quê? Aumentar seus domínios. Isso incluía atacar outras cidades, o que levou a criar mais escravos, a aumentar suas terras, entre outras coisas. Entre essas guerras ocorreram as guerras púnicas, que foi uma guerra contra Cartago, que durou muito tempo, mas Roma acabou vencendo, E todo o povo de Cartago que não foram mortos foram escravizados. E com isso Roma tomou o controle de todo o mar Mediterrâneo, o que deixou ela ainda mais rica e poderosa. Mas essas guerras, obviamente, afetavam a população. Por quê? Porque os plebeus tinham que ir para a guerra. Só que se o plebeu ia para a guerra, ele não podia cuidar do campo. Se ele não cuidava do campo, ele não tinha comida. Para comprar comida, ele precisava pedir empréstimo. Como ele não podia pagar, ele fazia o quê? Dava sua terra para os patrícios, para quem ele devia dinheiro. Com isso, ele saía do campo e ia para a cidade. Quando chegava na cidade para procurar emprego, não tinha emprego. Por quê? Porque como Roma estava sempre atacando outras cidades, todos os empregos eram ocupados por escravos. Com isso, a população da cidade,
os próprios romanos começaram a ficar morando na rua, passando necessidade, porque não tinha emprego, porque todo o trabalho tinha escravo de sobra fazendo. Resultado, iniciou diferentes conflitos sociais, que ocorreu a Tribuna da Plebe, Lei Canuleia, Lei Augúnia, Lei Licínia, Lei Hortência, tentativas de reforma agrária que nós já vimos, né? Que era o Tibérias e o Caio Graco queriam melhorar a situação para dividir as terras para quem queria trabalhar, mas não deu certo. Como estava com muito problema a República, ela entrou em crise e acabou. Ok? Resultado: iniciou o período dos generais no poder, ou seja, os imperadores, voltou ao império. Esses generais, eles ganhavam poder popular porque eles eram tidos como heróis que expandiam o poder de Roma, e como eles defendiam os direitos dos soldados, e os soldados a maioria eram plebeus e outros cidadãos, eles acabavam ganhando o apoio dessa galera. E ele ainda promoveu a profissionalização do exército, que foi o quê? Os soldados começaram a receber, e como eu já tinha explicado, receber com sal. É daí que veio o salário. Durante o Império Romano, ocorreu confusão entre alguns imperadores, né, já que eles não podiam governar sozinhos, era dividido seu poder. Deu conflito, e como estava com muito escravo, muito desenvolvimento, a população começou a brigar, a se revoltar. Ele teve a ideia, ele criar a política do pão e circo, que consistia em quê? Em oferecer trigo a preços baixos e espetáculos de lutas e gladiadores e outros tipos de corrida. Vimos também a participação das mulheres, né, que elas não tinham tantos direitos, mas estavam em melhor condição que as mulheres gregas. E as mulheres plebeias, elas tinham uma vida muito parecida com a das gregas, que eram bem mais livres do que as mulheres romanas. E com isso, turminha, nós terminamos nossa correção e nossa rápida revisão sobre os assuntos que caíram na prova. Bons estudos. Tchau.